Boa tarde, pessoal. Estou passando aqui hoje, gravando esse vídeo para a gente fazer a correção das últimas atividades lá do Caderno da Cidade, as páginas 80, 81 e 82. Tá? Se ficou alguma dúvida, espero ajudar vocês aí com esse vídeo. Questão número 1. Verifique se as igualdades a seguir estão corretas ou não. Muito bem. Nós temos aqui menos 5 menos o menos 7. Eu comentei algumas vezes, mas só relembrando, quando tem o menos antes do parênteses, a gente vai colocar o oposto do número que está dentro do parênteses. Então, aqui vai ficar assim, menos 5, e aí o oposto de menos 7 é mais 7. E aí, se eu tenho menos 5 e mais 7, a gente pode pensar assim, tenho uma dívida de R$5, mas tenho 7. Estou devendo 5 e tenho 7. Eu tenho mais do que devo. Quanto a mais? 2. Então, a resposta vai ser 2 positivo. Como aqui está 2 negativo, quer dizer que está errado, tá? Então, essa primeira está errada. Era para verificar se está correta ou não. Essa não está. Porque daria 2 positivo. Que, aliás, já é a pergunta da número 2. Olha, torne as igualdades acima verdadeiras, alterando os resultados. Então, para dar o resultado certo aqui, vai ser 2 positivo. Tá? Posso deixar sem o sinal ou posso pôr o sinal de mais na frente, porque sempre que o número é positivo, ele pode ou não ter o sinal de mais. Na segunda, eu tenho 12 positivo. Aí, mais uma vez, tem o menos antes do parênteses, menos o 15 positivo. Então, vai ser o oposto, vai ficar 15 negativo. Se eu tenho 12 positivo e 15 negativo, tenho mais positivo ou mais negativo? Mais negativo. Quanto a mais? Quanto o 15 é maior que o 12? 3. Então, a resposta vai ser menos 3. Essa também está errada. A resposta certa, já vou pôr aqui embaixo, vai ser menos 3. Na próxima questão, eu tenho menos 8. Mais uma vez, eu vou ter o menos antes do parênteses. Então, o oposto de menos 12 é mais 12. Se eu tenho 8 negativo e 12 positivo, tenho mais negativo ou mais positivo? Mais positivo. Então, a resposta vai ser positiva. Quanto a mais? Quanto que o 12 é maior que o 8? 8, 9, 10, 11, 12. 4. Então, a resposta vai ser 4 positivo. Portanto, essa daqui também está errada. Né? Que ali a resposta estava menos 20. E a última? Menos 1. Aqui eu não preciso pôr oposto, porque antes do parênteses tem o mais. Então, menos 1 e continua menos 3. Se eu tenho uma dívida de R$1 e uma dívida de 3, só estou devendo. Juntando as minhas dívidas, eu devo 4. Só que a resposta que está aqui é mais 4. Então, essa também está errada. E a resposta certa vai ser 4 negativo. Muito bem? Terminamos a primeira parte. Vamos seguir. A questão 3 diz assim: torne as igualdades da questão 1 verdadeiras, alterando o primeiro termo. Então, eu coloquei aquelas pontinhas aqui de novo, lá da questão 1 aqui em cima, e a gente vai ter que mudar agora o primeiro termo, o número que está aqui dentro do primeiro parênteses, de forma que dê a resposta certa, que dê o menos 2, no caso da primeira conta. Bom, a gente sabe que menos no menos 7, né, o oposto do menos 7 vai ficar mais 7. E a resposta tem que ser menos 2. Então, eu tenho que ter 2 negativos a mais do que os positivos que eu tenho. Então, se eu tenho 7 positivos, para ter 2 negativos a mais, eu vou precisar ter um menos 9. Por quê? Porque o 9 é 2 unidades maior que o 7. Então, agora eu tenho 2 negativos a mais do que os positivos. Ok? Na próxima questão, ó, vou fazer a mesma coisa aqui, vou botar menos 15, né? Porque é o oposto do 15 positivo.
e tem que dar resposta mais 3. Escrever com esse mouse não é fácil, gente. Bom, agora eu tenho que ter 3 positivos a mais, porque a resposta é mais 3. Se eu tenho 15 negativos, quanto que é 3 a mais do que 15? 18. Então, eu vou ter que ter 18 positivo, porque agora eu tenho 3 positivos a mais do que os negativos. Resposta mais 3. Na próxima, o menos 12 fica mais 12. E a resposta tem que ser menos 20. Menos 20. Então, eu tenho que ter mais negativos para a resposta ser negativa. Então, o meu primeiro termo vai ser negativo. Quanto a mais? 20 a mais. Quanto que é 20 a mais que 12? 32. Então, eu vou ter que ter 32 negativo. Por quê? Menos 32 mais 12 vai dar menos 20. E a última, o menos 3 não muda o sinal, porque antes do parênteses tem um mais. E a resposta tem que ser mais 4. Então, tem que ser 4 positivos a mais do que os 3 negativos. Então, o primeiro termo vai ser positivo. 4 unidades a mais do que o 3. Então, 7. 7 positivo menos 3 vai ficar 4 positivo. Seguindo. Na questão 4. Agora, a gente tem que tornar as igualdades verdadeiras alterando o segundo termo. O que está no segundo parênteses. Então, eu vou ter o menos 5, continua. Menos 5. E a resposta continua sendo menos 2. O que eu vou pôr aqui no meio para dar a resposta menos 2? Para dar menos 2, eu tenho que ter 2 negativos a mais do que os positivos. Só que aqui, antes desse parênteses, desse segundo parênteses, eu tenho menos, ou seja, o valor que tiver dentro do parênteses vai ficar positivo. Então, se eu colocar aqui um menos 3, eu considero aqui para resolver a conta menos 5 e o oposto do menos 3, que é mais 3. E aí, a resposta menos 5 mais 3 fica menos 2. Na próxima, eu tenho mais 12, esse eu não vou mudar. E a resposta eu também não posso mudar, a resposta vai ser mais 3. Eu vou mudar o termo do meio. Para dar resposta mais 3, eu tenho que ter 3 positivos a mais. Então, olha, como tem um menos antes do parênteses, vai mudar o valor, vai mudar o sinal do número que está lá dentro. Então, se eu botar aqui 9 positivo, vai ficar menos 9. 12 positivo menos 9 fica mais 3. E a próxima? Eu tenho menos 8 e a resposta tem que ser menos 20. Menos 20. E aqui eu tenho menos também antes do parênteses, isso eu não vou mudar, só vou mudar o número que está dentro do parênteses. Para dar menos 20, eu já tenho menos 8. Então, eu vou precisar de mais um número negativo. Eu vou ter que somar mais um número negativo aqui. E como tem o menos na frente, ele vai mudar o sinal do número que está lá dentro. Então, olha só, se eu colocar o 12 positivo, o menos que está na frente do parênteses vai mudar o sinal dele, vai ficar menos 12. Então, menos 8 menos 12 dá menos 20, 20 negativo. Ok? A última delas, menos 1, continua menos 1. E a resposta continua sendo mais 4. E aí eu tenho também, aqui antes do parênteses agora eu tenho mais, né? Não vai mudar o número que está lá dentro, não vai mudar o sinal dele. Para dar mais 4, eu tenho que ter 4 unidades positivas a mais do que o negativo. Como eu já tenho menos 1, eu vou pôr aqui o mais 5. 5 positivo e 1 negativo, fica 4 negativo. Certo, gente? Vamos lá para a próxima
Próxima questão. Resolva as expressões numéricas a seguir e assinale com um X aquela que dá como resultado menos 10. Então, vamos resolver. Ó, menos 8, vou juntar todos que têm o mesmo sinal, todos negativos. Menos 8, menos 2 e aqui vai ficar menos 5, né? Porque dentro do parênteses está mais 5. Como tem o menos antes, vai ficar menos 5. Então, juntando os negativos, eu vou ter menos 15. E positivo, eu tenho mais 4. Menos 15 mais 4 não dá menos 10, dá menos 11. Então, essa não deu menos 10. Na outra aqui, só tem o negativo, menos 3, menos 3, menos 3. Juntando todos os menos 3, eu vou ter menos 9. Também não deu menos 10. Aqui, eu vou ter menos 5, negativo. Aqui, menos 4 vai ficar mais 4. Então, esse aqui é positivo, positivo e aqui negativo. Então, juntando os negativos, menos 5 e menos 10, dá menos 15. Juntando os positivos, mais 4 mais 1, dá mais 5. Agora, eu estou aqui com mais negativo ou mais positivo? Negativo tem mais negativo, então a resposta vai ser negativa. Quanto a mais? Quanto 15 é maior que 5? 10. Então, resposta menos 10, que era o que a gente queria, né? Então, a gente já achou. Essa aqui que deu menos 10. Vamos verificar a última também? Ó, menos 3 e menos 4 vai dar menos 7. Então, os negativos, 7 negativos. Os positivos aqui vai ficar mais 5 e mais 8. 8 mais 5 dá 13. Menos 7 mais 13 não vai dar menos 10. Então, é só aquela terceira conta ali que dá menos 10. Na questão número 6, complete a tabela indicando uma operação e um número que apresentam uma possibilidade para cada resultado dado. Então, eu tenho aqui na primeira linha, mais 8, operação, mais ou menos, vou fazer de mais. Mais algum valor que dê resposta menos 9. Bom, para dar menos 9, eu vou ter que ter um número negativo, 9 unidades maior do que o 8. 9 mais 8, 17. Então, se eu tenho 8 positivo e 17 negativo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Menos 9. Na próxima, menos 12, vou fazer a operação de soma também. Tem que dar menos 15. Bom, tem que eu tenho mais unidades negativas do que o 12. Então, quantas a mais? 13. Então, eu vou somar 12 negativo mais 3 negativo, dá 15 negativo. Aqui, vou fazer uma de subtração. Mais 20 para dar 0 é o oposto dele, né? Tem que ser o menos 20. Mas aqui considera que nem naquelas do parênteses, né? O menos vai alterar o valor desse número aqui. Então, eu vou colocar mais 20 também. E aí, eu vou ter o oposto dele, que é menos 20. Mais 20 menos 20, 0. E a última, menos 35. Vou fazer uma soma de novo para dar menos 19. Ó, o 19 é menor que 35. O número, o módulo, né? Então, eu tenho que somar um número positivo aqui. Do 19 até o 35, 19 até o 29 dá 10, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Então, 16. 16 positivo. Se eu tenho 16 positivo e 35 negativo, vai dar a resposta 19 negativo. E a última, nós temos duas tabelas. Na tabela A, é uma tabela de soma. A gente vai somar, que nem aqui para pôr o resultado aqui, menos 5 e menos 1, que vai dar menos 6. Menos 5, ó, para botar a resposta aqui, por exemplo, nesse, eu olho sempre o número
da linha, que nesse caso é o menos 8, e o da coluna, que é o mais 2. Eu junto esses dois para botar o resultado aqui. Então, menos 8 e mais 2 vai dar menos 6. Nesse espacinho aqui, menos 8 e menos 1, os dois são negativos, então eu vou somar os dois negativos e vou ter 9 negativo. Para botar a resposta aqui, mais 6 e menos 1, eles têm sinais diferentes. Tem o mais positivo que negativo, então resposta positiva. Quanto que o 6 é maior que o 1? 5, então mais 5. Aqui em cima, menos 5 e mais 2, tem o mais negativo que positivo, então fica negativa a resposta. Quanto 5 é maior que o 2? 3, então a resposta é menos 3. Aqui embaixo agora, mais 6 e mais 2, os dois são positivos, então se eu somar, vai dar 8 positivo. Menos 5 e menos 3, os dois negativos, somo, dá 8 negativo. Menos 8 e menos 3, de novo, os dois negativos, daí eu somo, 8 mais 3, 11. Aqui embaixo, mais 6 e menos 3, agora sinais diferentes. Tem o mais positivo que negativo, resposta positiva. Quanto que o 6 é maior que o 3? 3, então mais 3. E na última coluna, menos 5 mais 4, 5. Eu tenho mais negativo que positivo, resposta negativa. 5 tira 4, 1. Menos 8 e mais 4, o negativo tem o mais do que positivo, então fica negativo. 8 tira 4, 4. E a última, os dois são positivos, então é só somar. 6 mais 4, 10 positivo. E a outra tabela é uma tabela de subtração. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sempre considerar o oposto desse número que está aqui na linha, tá? Por quê? Porque tem o menos, que nem quando tem o menos antes do parênteses. Então, aqui no primeiro espacinho vai ser menos 5, o oposto de mais 1. Vou botar aqui do ladinho, ó, de menos 1. O oposto de menos 1 vai ficar mais 1. É esse número que eu vou considerar aqui, porque eu estou transformando numa soma. E aí eu faço que nem a tabela anterior. Menos 5 mais 1 vai ficar menos 4. Menos 8 mais 1 vai ficar menos 7. Mais 6 mais 1, mais 7. Na próxima coluna, que eu tenho mais 2, o oposto dele é o menos 2. Então, menos 5 menos 2, menos 7. Menos 8 menos 2, menos 10. E mais 6 menos 2, mais 4. Na próxima coluna, o oposto do menos 3 vai ser mais 3. Então, é esse número que eu vou considerar agora. Menos 5 mais 3 fica menos 2. Menos 8 mais 3, menos 5. E mais 6 mais 3, mais 9. E na última coluna, o oposto de mais 4 é menos 4. Então, menos 5 menos 4 vai ficar menos 9. Menos 8 menos 4 vai ficar menos 12. E mais 6 menos 4 vai ficar mais 2. E é isso a correção dessa atividade. Se ainda ficou alguma dúvida, vocês podem mandar a dúvida lá, coloquem nos comentários e eu vou ajudando vocês. Certo, gente? Corrijam o que não tiver certo, tentem refazer de novo sozinhos, tá? Vão treinando aí. Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.